Shalom, shalom, guarda essa palavra. Jesus disse lá em Lucas 18, 19, respondeu Jesus ao jovem rico: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Grava essa palavra. Agora vamos lá na outra palavrinha de Deus. Vai em Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, e é de dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bom, aqui Jesus já estava falando para o jovem rico, lá no primeiro capítulo que eu falei, em relação ao Lucas, em relação que ele não era bom, ele filho de Deus, né, ele faz parte da Trindade, ele se colocou dizendo que ele não era bom, bom era o Pai, que era Deus. Então, e lá também, em relação a Efésios, já Paulo escreveu dizendo que não só a gente não vai ser salvo pelas nossas obras. Então, pegamos aqui esse exemplo. Esses grandes empresários, essas pessoas que têm uma prosperidade, né, que a gente não sabe de onde vem, mas tem uma certa prosperidade, Bill Gates, aquele outro cara que faz aí um monte de coisa científica também, esqueci o nome dele agora, que faz os robozinhos, esqueci o nome dele, Elon Musk. Todos eles fazem grandes obras de caridade para a sociedade. Eles são muito caridosos. Mas fazer essa caridade toda com qual objetivo? Qual é o intuito? Eles ganham, muito deles eles ganham desconto nos impostos, tá? Quando você faz uma grande caridade assim, para a área social, tal, você ganha descontos. Então a gente não sabe se é isso, a gente não sabe se é o peso da culpa, dos pecados, que aí você vai e pega. E às vezes você não sabe nem onde colocar tanto dinheiro. Aí você vai, pega e começa a fazer doações, boas obras, para dizer que é bom. Jesus disse: bom só Deus, nenhum de nós somos bons, nenhum de nós, sempre tem um interesse por trás. Bom, esses aí que fazem essas grandes situações de obras, né? Artistas, cantores, fazem esse monte de obras assim, sociais, caridades em geral, eles seguem princípios de Deus, estatuto de Deus, seguem os mandamentos de Deus, Deus é Senhor, Jesus é Senhor, Salvador da vida deles? Não, a maioria não. Então, nós não vamos ser salvos pelas obras, assim já dizia o nosso próprio Deus, na palavra dele. Por quê? Porque se fosse salvo pela obra, tadinho do pobrinho que não tem para dar e doar para ninguém nada, fazer uma obra social. Ele só pode, de repente, orar pela vida de alguém, ele pode fazer outros tipos de caridade, mas não em dinheiro e não em espécie, em grandes obras assim sociais. Bom, então Deus deixou bem claro. Jesus falou para o jovem rico: não adianta ser bom cidadão. Não adianta ser bom cidadão, fazer boas obras, se o seu foco da tua riqueza não está alinhado com o propósito de Deus. Riqueza sem propósito vira uma maldição na mão de muita gente. Pensa que muitos deles, a gente não sabe nem se a gente vai ser salvo. Tudo bem, que a gente está tentando seguir os princípios, os mandamentos de Deus para tentar ser salvo, que nem a gente sabe ainda. A gente está aí na luta, se justificando por Jesus para tentar nossa salvação, para não perder nossa coroa. Mas um desses, que ele não segue princípio nenhum, você acha que ele vai ser salvo? Por isso que Deus não pega, ele não diz que a gente vai ser salvo por obras. Pela fé e pela graça dele. A graça dele é que vai salvar. Porque se fosse por obras, a maioria de nós brasileiros não iríamos entrar nos céus. Para pensar. Porque aqui o quê? A massa, totalmente a massa aqui, ó, o triângulo aqui, a massa aqui é toda pobreza, miséria. Como que seríamos nós? Então, você não vai por esse caminho aí não. É bom em relação a ser bom cidadão? Bom cidadão é uma coisa. Ser servo, cumprir princípios, ser filho de Deus é outra. Não esqueça disso.